Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Olha que amor, gente! Antes de começar a nossa aula, gente, quero falar para vocês que a base desse caminho, que é o centro, já está no nosso canal. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, né, o link da primeira parte, né, que é o centro, a lista de materiais e o tamanho da peça, certo, gente? Ele fica perfeito, gente. É um trabalho muito bonito. Você vai amar o efeito que dá essas flores nessa base, certo? Antes de começar a nossa aula, eu quero convidar você para se inscrever aí no canal, gente. Para você que não é inscrito, se inscreva, adicione o sininho, deixe seu comentário, deixe o seu like, certo? Tudo isso é muito importante para o canal. E desde já eu agradeço imensamente de coração cada um de vocês, certo? Vamos agora para a nossa aula. Então, olha aqui, gente, como eu falei, essa base nós já temos no nosso canal. Então, essa base aqui, o link dela vai ficar na descrição do vídeo. Eu gosto dessa base, gente, que olha como fica perfeitinho, tá vendo? Não fica sobrando ponto. Quando você faz um trabalho oval, que você coloca muito ponto nessa parte aqui, olha, do meio círculo, fica parecendo um 8, faz uma barriga aqui, certo? Então, é uma base que fica bem abertinho. Então, depois da base pronta aqui, nós vamos iniciar o nosso bico, que é muito fácil. Vamos agora começar o bico. Então, aqui, olha, nós concluímos a nossa carreirinha, certo? Que foi feita todinha em pontos baixos, né? Que na outra base lá é em tom laranja, mas aqui a gente vai fazer tudo branquinho, tá? Vamos emendar com um ponto baixíssimo. Emendamos com um ponto baixíssimo, eu vou trabalhar 3 correntinhas, 1, 2 e 3, certo? Fazendo a vez de um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar contando com as 3 correntinhas, 7 pontos altos. Olha, 3, um em cada pontinho de base. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Trabalhamos 7 pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou pular um pontinho de base e novamente vou trabalhar 7 pontos altos. Olha, vamos fazer essa sequência de repetições por toda a nossa reta da base do caminho de mesa, tá, gente? Então, nós vamos trabalhar 7 pontos altos, uma correntinha, pula um de base, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Uma correntinha, vou pular um pontinho de base e vou trabalhar 7 pontos altos. Então, a gente vai fazer essa sequência de repetições aqui, olha, por toda nossa reta, 7 pontos altos, uma correntinha, pulo de base. 7 pontos altos, uma correntinha, pulo de base. Então, assim, a gente vai fazer toda a nossa reta. Olha aqui, a gente vai fazendo toda a nossa reta, olha, 7 pontos altos, uma correntinha, pula 1, olha, 7 pontos altos, uma correntinha, pula 1. Chegamos agora aqui na parte que fica o meio círculo, certo? Então, aqui é igual, a única coisa que muda é que aqui a gente vai trabalhar os 7 pontos altos normal, vai pular um pontinho, mas vamos trabalhar 2 correntinhas, olha, tá vendo? 5, 6, 7, certo? Então, aqui a gente tem 7 pontos altos. Agora, eu trabalho 2 correntinhas e pulo um pontinho de base, certo? E faço novamente, olha, 7 pontos altos. Então, aqui na nossa reta, a gente faz 7 pontos altos, uma correntinha e pulo um de base. Aqui no meio círculo, a gente faz 7 pontos altos, 2 correntinhas
acrescenta mais uma. Na reta é uma e no nosso meio círculo é duas. Trabalhou o contorno do meio círculo, chegou novamente na reta do outro lado, uma correntinha. Chegou do outro lado no meio círculo, duas correntinhas. Então, uma correntinha e 7 pontos altos na reta, e nos dois meios círculos são 7 pontos altos e duas correntinhas, certo? Então, vamos fazer todo o contorno agora. Então, olha aqui, gente, trabalhamos todo o contorno, olha, certo? Chegamos aqui do outro lado, você vê que a gente vem trabalhando, pulando de um em um, chegamos aqui, olha, um pontinho, olha, tá vendo? Aí, você faz as duas correntinhas, certo? Vem aqui, olha, no seu primeiro pontinho e emenda, ó, pula um pontinho, 1, 2, laça a terceira correntinha de baixo pra cima. Feito isso, você vai vir no segundo pontinho, olha. Emendou com ponto baixíssimo e já laça o segundo com um ponto baixíssimo. Então, a gente vai pular o primeiro ponto. Vamos subir com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Vamos trabalhar 5 pontinhos, contando com as 3 correntinhas. Olha, 3. Vou no próximo, 4. No próximo, 5. 5 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas. 1, 2. Vem em cima da minha correntinha de base e vou sobrepor um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Pulo um pontinho, um ponto alto. Agora, a gente novamente vai trabalhar 5 pontinhos, olha. 3, 4 e 5. Trabalha 2 correntinhas novamente, vem em cima da correntinha de base, um ponto alto. 2 correntinhas, pulo o primeiro pontinho e vamos trabalhar 5 pontos altos. Então, a gente vai fazer aqui, olha, todo o contorno. Olha, 5 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, 5. A gente pula o primeiro e o último. 2 correntinhas, vem em cima da correntinha de base, um ponto alto. 2 correntinhas, pula um pontinho, novamente trabalha 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4 e 5, certo? 2 correntinhas, vem em cima da correntinha de base, um ponto alto. 2 correntinhas, então vai ficar 5 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, 5 pontos altos. 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, 5 pontos altos. E assim, a gente vai trabalhar todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Então, olha aí, trabalhamos todo o contorno, olha, 5 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, 5 pontos altos. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, 5 pontos altos. Todo o contorno, meio círculo, é a reta, sempre a mesma sequência de repetições. Feito isso, eu venho no meu primeiro ponto inicial, vou fechar com um ponto baixíssimo, certo? Pulo o primeiro, venho no segundo, olha, e vou subir com 3 correntinhas, 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar mais 2. Então, nós vamos ter 3 pontos altos, ponto sobre ponto, certo? Feito isso, nós vamos trabalhar uma correntinha, vem em cima desse ponto alto, olha aqui, ó. Então, aqui nós temos 3, aqui começamos com 7, 5 e 3. Vem em cima do ponto alto de base, vou sobrepor um ponto alto, vou trabalhar 3 correntinhas e vou voltar no mesmo pontinho, formando um ponto V, certo? Olha aqui, ó. Uma correntinha, pulo um pontinho alto de base e trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, vem em cima do ponto alto de base novamente. Então, a gente vai fazer essa sequência de repetições por toda a nossa reta, olha.
3 pontos altos, uma correntinha, um ponto V. Olha, em cima do ponto alto do meio, a gente trabalhou um ponto alto, 3 correntinhas, no mesmo espacinho, um ponto V, um ponto alto, formando um ponto V. Uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, novamente, a gente trabalha um ponto alto, 3 correntinhas, volta no mesmo espacinho de base, um ponto alto, uma correntinha, pulo um de base e mais 3, certo? Vamos trabalhar essa sequência de repetições por toda a nossa reta, para a gente chegar no meio círculo. Então, fica, olha, 3 pontos altos, uma correntinha, um ponto V, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, um ponto V, uma correntinha, 3 pontos altos, certo? Então, você vê que em cima do nosso ponto alto de base, a gente trabalha um ponto V com espaço de uma correntinha direita e uma esquerda. 3 pontos altos, novamente, um ponto V com espaço de uma correntinha à direita e uma esquerda. O que é o ponto V? São 2 pontos altos no mesmo ponto de base com espaço de correntinhas, certo? Então, vamos trabalhar a nossa reta. Aqui na nossa reta, nós trabalhamos 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto V. Uma correntinha, 3 pontos altos. Chegamos agora aqui, olha, no nosso meio círculo. Nós vamos trabalhar 2 correntinhas, olha, uma, 2, vem em cima do ponto V, do ponto alto e trabalha um ponto V. Então, no meio círculo, a única diferença é essa que nós vamos trabalhar. 2 correntinhas à direita e 2 à esquerda. E na reta, a gente trabalhou só uma, certo? É a única diferença. Agora, a gente começa a trabalhar com 2, olha. 2 de um lado e 2 do outro. Então, não tem segredo. A reta, sempre uma de um lado, uma do outro. E nos 2 lados do meio círculo, 2 correntinhas, tá bom? Então, dos 2 lados na nossa reta, a gente vai acrescentar apenas uma correntinha. Desse lado e do outro. E no meio círculo, do lado esquerdo e do lado direito, a gente acrescenta 2 correntinhas de cada lado, tá? 2, um ponto V, 2, 3 pontos altos, 2, um ponto V, 2, 3 pontos altos. É a única diferença que a gente acrescenta uma correntinha na base do meio círculo. Então, olha aqui, olha, trabalhamos todo o contorno, olha. Certo? Chegamos aqui, olha. Aqui no meio círculo, a gente trabalhou 2 correntinhas, um ponto V, 2 correntinhas, né? E nas retas, a gente trabalhou uma correntinha, um ponto V e uma correntinha. Agora, aqui, chegamos no nosso último pontinho aqui. Eu faço minhas 2 correntinhas. Vem aqui, olha, no primeiro ponto, que são as 3 correntinhas, eu conto 1, 2, laço a terceira, olha, e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, eu vou vir no segundo pontinho, né? Levo, laço e tiro, certo? Agora, eu vou subir com 4 correntinhas, olha, 1, 2, 3, vai fazer a vez de um ponto alto, e uma correntinha vai fazer a vez de espaço para o nosso ponto leque, olha. Feito isso, olha, 4 correntinhas, fica um ponto alto e uma correntinha. Feito isso, eu venho aqui sobre o meu ponto V e trabalho 3 pontos altos. 1, 2, 3, certo? Trabalho 3 correntinhas. Volto no mesmo espacinho e vou sobrepor mais 3 pontos altos. Olha. Feito isso, eu trabalho uma correntinha. Olha, temos 3 pontos altos. Eu venho no do meio e trabalho um ponto alto. Uma correntinha, vou em cima do meu ponto V de novo e vou trabalhar 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Olha, 1, 2, 3. 1, 2, 3 correntinhas, no mesmo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma correntinha, vem em cima dos 3 pontos altos de base, pulo o primeiro, laço o segundo com um ponto alto. Então, essa carreirinha, na reta, nós vamos trabalhar essa mesma sequência de repetições, olha. Um ponto alto, uma correntinha, em cima do ponto V, a gente trabalha 3 pontos altos, 3 correntinhas, no mesmo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, olha,
vem em cima do ponto alto do meio, pulo o primeiro, no do meio, um ponto alto. Uma correntinha, vai em cima do ponto, vem, e trabalha o ponto leque. 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Assim, a gente vai trabalhar todo o contorno na nossa reta, viu, gente? Olha aqui. Tá? Então, fica, olha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto leque. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto leque. Sempre em cima do ponto V, você vai trabalhar um ponto leque. E em cima dos 3 pontos altos de base, você pula o primeiro, laça o segundo com um ponto alto, com espaço de correntinha de um lado à direita e um à esquerda, certo? Vamos trabalhar a nossa reta todinha. Entramos na reta do nosso meio círculo, certo? Olha aqui. Então, aqui, a gente acrescenta uma correntinha. Aqui, a gente vinha trabalhando uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Agora, aqui, a gente trabalha 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas. Olha, a única diferença é que aqui a gente acrescenta mais correntinhas para não repuxar o trabalho, olha. 1, 2, um ponto alto, 1, 2 e um ponto leque. Então, a única diferença é essa, gente. Nos 2 meios círculos, a gente acrescenta uma correntinha a mais de cada lado. Um ponto, ó, 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, um ponto leque. 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, um ponto leque. Então, a única diferença é essa, olha. 1, 2 correntinhas. Aqui a gente trabalha, ó, 2 e 2. 2 e 2, certo? É só essa diferença. Então, tudo que você fazer nessa reta desse lado, você faz do outro. E nesse meio círculo, você trabalha com 2 correntinhas e um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto leque. E do outro lado também a mesma coisa. Trabalhamos todo o contorno, gente. Olha aqui, certo? Chegamos aqui agora. Você vem aqui, conta 3 correntinhas. 1, 2, laça a terceira, fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha, volta nesse mesmo pontinho com um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, faz uma correntinha, certo? Vem em cima das 3 correntinhas de base do ponto leque e você vai sobrepor 3 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, certo? Feito isso, você vai trabalhar 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Pula 3, olha, 1, 2, 3, laça a quarta com um ponto baixo, formando um ponto picô. Faz uma correntinha, volta, olha, no mesmo espacinho de base, com mais 3 pontos altos. Trabalhou os 3 pontos altos, você vai fazer uma correntinha. Vem em cima do seu ponto alto de base, um ponto baixo. Uma correntinha, vai em cima do ponto leque e vai sobrepor 3 pontos altos. 1, 2, 3. 4 correntinhas. 3, 4, olha, 3 pontos altos, 4 correntinhas. Pula 3, laça a quarta com um ponto baixo. Uma correntinha, volta nesse mesmo espacinho de base com 3 pontos altos. 1, 2 e 3, certo? Olha, então, a gente vai fazer todo o contorno, olha, um ponto baixo em cima do ponto alto de base, uma correntinha, 3 pontos altos, um ponto picô, uma correntinha, no mesmo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, 3 pontos altos. Um ponto picô, uma correntinha e 3 pontos altos, certo? No meio círculo, a gente vai trabalhar 2 correntinhas e um ponto baixo. Então, não tem segredo. Nas retas, você trabalha uma correntinha e um ponto baixo. No meio círculo, você trabalha 2 correntinhas e um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto leque, certo? Você só acrescenta mais uma correntinha, tá? E assim, a gente vai trabalhar todo o contorno. Um ponto leque, ó, 3 pontos altos, um ponto picô, uma correntinha, no mesmo espacinho, um ponto alto. 3 pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto leque. Então, assim, a gente vai fazer todo o contorno. E no meio círculo, você trabalha 2 correntinhas de cada lado e um ponto baixo no meio. Então, olha aqui, olha. Trabalhamos todo o contorno, gente, tá vendo? Olha aqui. Antes, deixa eu mostrar aqui, olha como fica.
Olha que lindo que fica esse acabamento, gente. Certo? Chegamos aqui agora, no nosso último pontinho aqui. A gente vem, certo? Faz 2 correntinhas, vem no primeiro ponto baixo inicial, vamos fechar com um ponto baixíssimo, fazer uma correntinha, vamos cortar a pontinha, essa pontinha, vamos esconder no avesso entre os pontos, certo? Agora, eu vou abrir ele, né, em uma mesa, para me mostrar como ele ficou inteiro, porque ele tem 1,40 m, então ele é grande. Aqui no meu espaço não dá para ver toda a peça. Então, a gente vai abrir ele sobre uma mesa para vocês verem como ficou. Olha como ficou bonito, gente, a nossa base, olha. Vou mostrar ele de assim para você ver, olha. Ficou bem abertinho, tá vendo? Não fica repuxando, fica perfeito, olha. Agora, com a nossa base pronta, nós vamos trabalhar as flores da decoração, certo? Então, gente, lembrando que essa base aqui, né, até a carreirinha de pontos baixos, nós já temos no nosso canal, certo? Então, vai ficar aí na descrição do vídeo, né? E aqui a gente trabalhou um outro bico pra gente montar um outro caminho de mesa. Essa base, ela fica muito boa porque ela fica certinha, ela não repuxa, ela não fica torta, olha. Fica um trabalho, assim, perfeito. Gente, também não esqueçam aí de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário, o que vocês estão achando, tá? Então, vamos agora trabalhar as flores, né, e as folhas. Trabalhamos a nossa base, agora nós vamos trabalhar as flores, gente, olha. Então, depois da base pronta, vamos confeccionar nossas flores, certo? Então, vamos agora fazer esse arranjo aqui que fica maravilhoso em cima dessa base, certo? Então, vamos lá. Nós vamos começar, gente, trabalhar a nossa folhinha de pontos baixos, certo? Eu trabalhei aqui 14 correntinhas. Vou pular a primeira, laçar a segunda, certo? E vamos trabalhar agora, dentro de cada correntinha de base, um ponto baixo. Então, a gente vai até o finalzinho do cordão, trabalhando somente pontos baixos. Então, aqui a gente trabalhou 14 correntinhas, pulou a primeira, laçou a segunda, e vamos trabalhar 13 pontos baixos no total, até o finalzinho do cordão de correntinhas. Olha aqui, trabalhamos 13 pontos baixos. Feito isso, olha, eu vou fazer 2 correntinhas, certo? Trabalhei 2 correntinhas, eu venho aqui, olha, desse outro lado. Olha, laço o primeiro pontinho, trabalhei 2 correntinhas, virei, já laço o primeiro pontinho que está do outro lado, olha, e vou trabalhar pontos baixos, olha, ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Vou fazer essa sequência de repetições. Quando tiver faltando 2 pontinhos para concluir a carreirinha, eu vou parar. Olha aqui, faltando 2 pontinhos, paramos, olha, 1, 2, certo? Aí, você trabalha uma correntinha, você percebe que em cima do cordão de pontos baixos, nós temos um cordão de correntinhas. Então, você trabalhou uma correntinha, vira, reserva essa argolinha que fica de frente para você e laça a outra que está no verso, certo? E vamos trabalhar laçando apenas uma argolinha, somente pontos baixos. Olha, laço apenas uma argolinha. Vamos fazer essa sequência de repetições para chegar em cima das 2 correntinhas de base da ponta. Chegamos em cima das 2 correntinhas, olha, você vem, laça uma e trabalha um ponto baixo, sempre uma argolinha, tá? Faz 2 correntinhas e laça a que está ao lado, olha, apenas uma argolinha dela. E vai continuar trabalhando, olha, laçando apenas uma argolinha, ponto sobre ponto. Então, você vê, quando chegou em cima das 2 correntinhas, nós laçamos uma, trabalhamos um ponto baixo, 2 correntinhas e laçamos a outra correntinha que está ao lado. E vamos continuar fazendo ponto sobre ponto
Quando tiver faltando 2 pontinhos para concluir a carreirinha, a gente para. Faltando 2 pontinhos para concluir, olha, parei. Faço uma correntinha, viro, já laçando o primeiro pontinho, mas sempre uma argolinha, olha. Laço e vou trabalhar novamente, laçando apenas uma argolinha, somente pontos baixos, para chegar em cima novamente das 2 correntinhas de base. Então, ponto sobre ponto, laçando apenas uma argolinha. Chegamos novamente em cima das 2 correntinhas, olha, eu laço uma, faço 2 correntinhas, uma, 2, certo? Toda vez que você chegar sobre as 2 correntinhas, você laça uma, faz um ponto baixo e faz novamente 2 correntinhas. Aí, você vem, laça a correntinha que está ao lado, olha, e trabalha um ponto baixo. Então, essas 2 correntinhas aqui, olha, da ponta, você não pode esquecer nunca, laçando uma com um ponto baixo, faz 2 e laça outra com um ponto baixo. Sempre laçando uma argolinha. E vai novamente trabalhar ponto sobre ponto para chegar em... Aqui, olha, faltando 2 pontinhos, você para. Faltando 2 pontinhos, olha, você faz uma correntinha, vira e laça apenas uma argolinha e volta. Então, gente, essa folhinha, sempre que você chegar na pontinha, você deixa sempre 2 pontinhos sem trabalhar. Olha, 1, 2, certo? Voltou trabalhando. Chegou do outro lado, olha, faltando 1, 2, você para e volta. E aqui na pontinha, sempre laçando uma correntinha e pondo, trabalhando 2, vai na outra, um ponto baixo. Então, você vai fazer esse movimento, olha, vem e volta, vem e volta. Sempre deixando 2 pontinhos sem concluir a cada carreirinha que você trabalha e acrescentando sempre as 2 correntinhas aqui, certo? Você vai fazer essa sequência de repetições, ficando 6 pontinhas na folha. Eu volto com ela pronta. Então, olha aqui, temos a nossa folhinha pronta, olha, chegamos no último aqui, olha, deixando 2 pontinhos, trabalho uma correntinha, certo? Corto uma pontinha, essa pontinha eu puxo e a gente esconde entre os pontos no avesso. Então, olha aqui, você vai contar 6 pontinhas, olha, uma, conta do meio, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, do outro lado, também você conta do meio novamente, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós vamos trabalhar, gente, 10 folhinhas iguais a essa. Nós vamos precisar 5 para o lado do trabalho e 5 para o outro. Então, são 10 folhinhas de pontos baixos. Trabalhando as 10, você reserva e agora a gente vai trabalhar os nossos botões. Para fazer o nosso botãozinho, gente, eu vou começar um cordão de 35 correntinhas, certo? Eu vou pular, olha, 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou laçar a quinta com um ponto alto, certo? E assim, nós vamos trabalhar por todo esse cordão de correntinhas, somente pontos altos. Olha, dentro de cada correntinha de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Então, nós trabalhamos 35 correntinhas, pulamos a primeira, laçamos a segunda, certo? A quinta. Olha, então, nós trabalhamos 35 correntinhas, pulamos 4, laçamos a quinta com um ponto alto. Então, contando com essas correntinhas que a gente pulou, nós vamos ter um total de 32 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar dentro de cada correntinha de base, um ponto alto. Então, aqui nós temos, olha, 32 pontos altos, certo? Feito isso, você faz uma correntinha e vamos virar. Viramos, você vai pular, certo? 4 pontinhos, 1, 2, 3, 4, e vai laçar o quinto pontinho. E nesse pontinho de base, nós vamos trabalhar 10 pontos altos, olha, no mesmo pontinho. 1, 2, volto no mesmo pontinho, 3, certo? E assim, nós vamos trabalhar 10 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, nós trabalhamos aqui, olha, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, certo? Aí, você vem aqui, olha, e conta 1, 2, laça o terceiro com um ponto baixo, certo? Então, você vê que você pulou 2 pontinhos de base e trabalhou um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, você pula 2 pontinhos e, novamente, vamos trabalhar mais 10 pontos altos, certo? Então, agora aqui a gente, no mesmo pontinho de base, novamente, 10 pontinhos. Trabalhou 10 pontinhos novamente, olha, aí você vem aqui na base, olha, e conta 1, 2 e laça o terceiro. Laçou o terceiro com um ponto baixo, você pula mais 2, olha, 1, 2, e no próximo você vai trabalhar 10 pontinhos novamente, certo? Então, você vai até o finalzinho do cordão, olha. Pulamos 4 no primeiro e laçamos o quinto, 10 pontos altos. Pulamos 2 no terceiro, um ponto baixo. 2 no terceiro, 10 pontinhos. 2 no terceiro, um ponto baixo. 2, certo? No terceiro, 10 pontinhos. Então, a gente vai fazer essa sequência de repetições por 5 vezes. Então, olha aqui, trabalhamos 1, 2, 3, 4 e 5. Chegamos aqui no último, olha, trabalhou o último ponto alto, você vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial e emenda com um ponto baixíssimo. Emendou aqui com ponto baixíssimo, você vai vir, olha, vai trabalhar 2 correntinhas aqui e vai pegar na cabecinha do pontinho, aqui, ó, na parte de baixo, olha, 2 correntinhas e vem aqui, olha, no primeiro pontinho. Feito isso, sobe com 3 correntinhas e vamos trabalhar, olha, em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto, olha, ponto sobre ponto, até o finalzinho, olha. Em cima de cada pontinho, você vai sobrepor um ponto alto. Então, você fechou com um ponto baixíssimo, 2 correntinhas, pegou aqui, olha, bem no pontinho alto, na parte de baixo. E vai sobrepor um ponto alto em cada pontinho de base, até o finalzinho da carreira. Chegou aqui, olha, no último pontinho, você faz 2 correntinhas, vem aqui, olha, bem no meio onde junta as 2 carreiras de pontos altos, um ponto baixíssimo, 2 correntinhas, olha, vem aqui, olha, no primeiro pontinho alto dos 10 pontinhos. Laça com um ponto baixíssimo, certo? Laçou o primeiro pontinho com ponto baixíssimo, aí você vai trabalhar, olha, uma correntinha, vai no próximo pontinho, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vai no próximo pontinho, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo pontinho, um ponto baixíssimo. E assim a gente vai trabalhar, olha, em cima de cada pétala, a mesma sequência de repetições, sempre com um espaço de uma correntinha, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Chegamos no nosso último pontinho de cima da pétala, olha, um ponto baixíssimo. Aí, você vem nesse pontinho que tá ao meio, um ponto baixíssimo, e laça o primeiro pontinho com um ponto baixíssimo e continua, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Então, você vai fazer essa sequência de repetições de um ponto baixíssimo, uma correntinha, por todo o contorno, olha, o último ponto baixíssimo, em cima do seu ponto baixo do meio, um ponto baixíssimo e um ponto baixíssimo. Então, fica 3 pontinhos baixíssimo, um ao lado do outro, olha, um à direita, um no meio e um à esquerda, certo? E vai continuar trabalhando uma correntinha, um ponto baixíssimo, até o finalzinho das nossas pétalas. Trabalhou o último ponto baixíssimo aqui, olha, aí você faz uma correntinha, vai cortar mais ou menos uns 20 centímetros de ponta, vai puxar e amarrar, porque agora nós vamos costurar o nosso botãozinho. Então, olha aqui, a gente vai passar a linha em uma agulha, certo? Aí, você vem aqui, olha, faz isso aqui. Olha. E vai enrolar assim, certo? Você vê que a nossa agulha tá aqui, ó, nessa parte, tá? Então, na hora que você for enrolar, você já deixa a pontinha viradinha pra baixo, assim.
Aí você enrola. Vamos enrolar, enrolar, olha. Aqui. Enrolou? Agora a gente vai costurar ela, certo? Então, aqui nós vamos costurar. Olha aqui como ele fica. Olha que bonitinho que fica o botãozinho. Feito isso, olha, agora a gente vai costurar, levando a agulha de um lado para o outro, olha. Para ficar bem costurado, olha. Aí você traz aqui, certo? Aí você costura do seu jeitinho, olha. Sempre levando a agulha de um lado para o outro, para não ficar partes sem costurar, olha, tá vendo? E assim você costura. Sempre levando a agulha de um lado para o outro, tá? Costurando bem costuradinho mesmo. Olha, certo? Depois que você costurar bem costuradinho, aí você vem, corta o excesso, certo? Então, nós vamos trabalhar 4 botõezinhos da mesma cor, porque a gente vai usar 2 para um lado e 2 para o outro do trabalho, certo? Agora, nós vamos trabalhar o galinho que vai o encaixe dos nossos botões. Nós vamos trabalhar agora um cordãozinho de 8 correntinhas, olha, 3, 6, 8, certo? Vou virar e laçar a primeira correntinha, fechando com um ponto baixíssimo, formando um pequeno círculo. Vou trabalhar uma correntinha, vou voltar dentro desse espacinho de base e vou trabalhar 14 pontos baixos, olha, 2, 3, 4, 5, e assim nós vamos trabalhar 14 pontinhos. Trabalhamos 14 pontos baixos, olha. Cheguei aqui, olha, no meu primeiro pontinho, e eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha, voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Ainda nesse mesmo pontinho, eu vou laçar e vou trabalhar mais um pontinho. Então, aqui no primeiro ponto, nós temos 2 pontos baixos, certo? Agora, eu vou trabalhar 6 pontinhos, um em cada ponto de base. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6... certo? 6 pontinhos. Agora, aqui, gente, nós vamos trabalhar no 7º, 2 pontos baixos no mesmo pontinho, olha. 1, volto no mesmo, 2. Agora, nós vamos trabalhar mais 6 pontinhos, olha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Um em cada pontinho de base. Trabalhamos o nosso último pontinho, eu vim aqui, olha, no meu primeiro pontinho inicial, vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Olha, em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor mais um pontinho alto, certo? Então, eu vou fazer todo o contorno, ponto sobre ponto, somente pontos baixos. Vou emendar com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho. Agora, gente, nós trabalhamos, olha, 1, 2, 3. Eu vou trabalhar mais 3 carreirinhas de pontos baixos iguais, de ponto sobre ponto, tá? Então, agora nós vamos trabalhar mais 3 carreirinhas de ponto sobre ponto. Trabalhamos, olha, 6 carreirinhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A primeira tem 14 e 5 carreirinhas de 16 pontinhos, certo? Então, vamos lá. Cheguei aqui, agora, eu vou trabalhar 25 correntinhas, olha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.
Vou pular a primeira, vou laçar a segunda e vou trabalhar ponto sobre ponto. Em cima de cada correntinha de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Vou fazer essa sequência de repetições até chegar na última correntinha de base, ok? Chegamos aqui na nossa última correntinha, olha, eu laço com um ponto baixíssimo, certo? Faço uma correntinha, vou cortar uma pontinha e vou puxar, certo? Agora, gente, eu vou levar a minha agulha aqui, ó, nessa parte aqui. Venho aqui, pego a pontinha, certo? E vou puxar, passando por dentro do trabalhinho, certo? Então, eu venho aqui e arrasto essa pontinha, passando dentro dessa parte de baixo do trabalho. Olha. Certo? Essa pontinha aqui, ó, ou você esconde ela entre os pontos, essa pontinha que a gente cortou, ou você pode deixar aqui dentro mesmo, porque a hora que você for colocar o seu botãozinho, olha, aí você põe cola quente aqui ou na beirinha aqui, olha, certo? Põe um pouquinho de cola quente aqui ou aqui no fundo, vem, encaixa o botãozinho aqui, olha. E aqui nós temos o nosso botãozinho já com o galinho. Olha que lindo que fica. Fica uma gracinha. Então, desse aqui, nós vamos precisar de 4 botõezinhos, tá? Já com o galinho, porque a gente usa 2 para cada lado da decoração, certo? Então, agora, nós vamos trabalhar o outro galinho de folhas. Então, nós trabalhamos esse, que é o botãozinho, né? E as folhas. Dessa aqui, nós vamos precisar de 10 e desse 4. Vamos trabalhar e reservar. Fica bem parecido, né, gente, com o botãozinho de rosa mesmo, né? Olha aqui que amor que fica. Fica uma gracinha. Lembrando que aqui nós estamos usando a linha Anne, certo? Depois as cores vai ficar na descrição do vídeo. Então, esse galinho, o botãozinho e essas folhas aqui, eu utilizei a linha Anne. Esse outro galinho também, eu vou utilizar a linha Anne num tom de verde mais claro. Esse aqui é o, deixa eu ver a cor, 9462. E esse outro que eu usei aqui, que é o mais escurinho, é o 9392. Aqui nós vamos trabalhar um cordão de 11 correntinhas, certo? Vou pular a primeira, vou laçar a segunda e vou trabalhar. Aqui, peraí, são 10 correntinhas, certo? Vou pular a primeira, laçar a segunda e vou trabalhar agora, gente, somente pontos baixos. Então, eu trabalhei 10 correntinhas, pulei a primeira, então, a gente vai ter um total de 9 pontos baixos. Trabalhamos 9 pontos baixos. Olha, em cima do cordão de pontos baixos, nós temos um cordão de correntinhas. Cheguei no meu último pontinho, olha, eu faço uma correntinha, eu vou virar e laçar apenas uma argolinha do primeiro ponto, olha, com um ponto baixo. Vou trabalhar no próximo, olha, apenas uma argolinha, um meio ponto. E agora, nós vamos trabalhar sempre laçando uma argolinha, 4 pontos altos. Olha, 1, 2, 3 e 4, certo? Olha aqui, 4 pontos baixos, alto, desculpa, gente. Então, é um ponto baixo, um meio ponto e 4 pontos altos. No próximo, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha, 1, volto no mesmo, 2. No próximo, eu trabalho, olha, um ponto alto e no mesmo, um meio ponto. No meu último pontinho, eu vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas, 1, 2, viro e venho desse outro lado, laçando a argolinha que a gente deixou reservado, olha, trabalho 2 pontos baixos. Ao lado, eu trabalho um meio ponto, no mesmo pontinho, um ponto alto.
certo? E agora eu trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E vou trabalhar 4 pontos altos, um em cada pontinho. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3 e 4, certo? Feito isso, eu venho aqui, olha, no último pontinho e trabalho um meio ponto, no último, não, no penúltimo, e no último, um ponto baixo, certo? Feito isso, gente, eu vou levar a minha agulha, olha, e vou vir nesse pontinho aqui, olha, no primeiro que a gente iniciou do outro lado, olha. Já vem aqui, olha, tá vendo aqui? E já laço com um ponto baixíssimo. E vou fazer o contorninho, olha, em cada pontinho um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Vou fazer essa sequência de repetições até chegar em cima das 2 correntinhas da ponta. Chegamos sobre as correntinhas da ponta, olha, eu trabalho um ponto baixo, 2 correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Vou no próximo pontinho ao lado e vou continuar. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Vou fazer essa sequência de repetições até chegar no último pontinho da nossa folha. Chegamos aqui, olha, no nosso último pontinho. Agora, olha, eu vou trabalhar um cordão de 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, certo? Vou pular a primeira, laçar a segunda com um ponto baixo, certo? Feito isso agora, gente, eu vou trabalhar 13 pontos baixos, que eu pulei a primeira e vou deixar a última sem trabalhar. Então, nós vamos trabalhar 13 pontinhos. Então, olha aqui, deixei a última correntinha sem trabalhar. Olha, faço uma correntinha e vou fazer uma folhinha igual a essa, olha. Só que com mais pontos. Laço a primeira argolinha. Então, eu fiz uma correntinha, né? E virei. Laço apenas uma argolinha. Um ponto baixo. No próximo, um meio ponto. E agora, eu vou trabalhar 8 pontos altos. Um em cada pontinho de base. Então, trabalhamos, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? 8 pontos altos. Agora, no próximo, eu trabalho 2 pontos altos, olha, 1, volto no mesmo, 2, certo? E no próximo, eu trabalho um ponto alto, volto no mesmo, um meio ponto, certo? Feito isso, eu vou no último, ó, sempre laçando apenas uma argolinha, e vou sobrepor 2 pontos baixos no mesmo pontinho. Agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas. Venho nesse que está ao lado, trabalho 2 pontos baixos. No próximo, eu trabalho um meio ponto e um ponto alto. E no próximo, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou trabalhar, gente, 8 pontos altos, um em cada pontinho de base, certo? Então, agora, nós vamos trabalhar um em cada pontinho. Trabalhamos 8 pontinhos, se você vem aqui agora no próximo e trabalha um meio ponto, e no próximo, um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, olha, agora você vem aqui, olha, do outro lado, no primeiro pontinho que você iniciou, laçando com um ponto baixíssimo, uma correntinha, vai no próximo, um ponto baixíssimo, uma correntinha, você vai fazer a mesma coisa no contorno dessa folhinha que você fez nessa aqui, tá? Então, vamos trabalhar para chegar em cima das 2 correntinhas da ponta. Chegamos em cima das 2 correntinhas, olha, você vem sobre elas, trabalha um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, já laça o pontinho, o próximo pontinho com um ponto baixíssimo e continua. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, para chegar no último pontinho de base. Chegamos aqui no nosso último pontinho, olha, você vai passar a agulha bem no meinho da sua folha aqui e no meinho dessa outra, olha. Tá vendo?
e vai trabalhar um ponto baixíssimo, juntando as duas. Juntou as duas, você vai fazer uma correntinha, vai cortar uma pontinha, vai puxar, essa pontinha você esconde no avesso entre os pontos. Então, nós vamos precisar, gente, de 4 galhos. Aqui eu comecei com 10 correntinhas. E depois, ao lado, eu trabalhei a folhinha maior. Eu faço 2 desse jeito. E 2, eu começo com a folhinha maior e depois eu faço a menor. Para a hora que a gente for fazer a decoração, elas ficar do lado certinho. Então, 2, eu comecei com as 10 correntinhas e ao lado fiz a maior. E 2, eu vou começar com a folhinha maior, que é as 15 correntinhas, e a outra menor do outro lado. Então, vai ficar uma com galinha assim, 2 com galinha assim, e 2 com galinha assim, certo? Então, 2 você começa com a folha menor e 2 você começa com a folha maior, tá? Então, 8 galinhos como esse, tá? Então, 4 para cada lado. 4 com a folha menor à direita, né? E 4 com a folha maior à direita. Então, a menor, 4 com a folha menor à direita, depois você vai fazer 4, começando com a folha maior à direita, certo? Então, são 8 galinhos no total, 4 para cada lado. Agora, nós vamos trabalhar as nossas folhas maiores, as nossas flores, né, maiores. Agora, nós vamos trabalhar nossas flores, certo? São 4 flores, né, nesse tom amarelado e 2 nesse tom vermelho, olha, elas são iguais. Aqui eu trabalhei com a linha Anne e aqui eu trabalho com a linha Duna. Então, são 4 nessa cor e 2 nessa cor. E vamos trabalhar 2 iguais a essa. Então, são 4 dessa e 4 dessa. Então, essas duas aqui são iguais, gente. Aqui eu trabalhei com a Anne e aqui eu trabalhei com a Duna, tá bom? Então, vamos fazer as nossas flores. Nós vamos iniciar um cordão de 10 correntinhas, olha, 3, 6, 9 e 10. Vamos pular a primeira, laçar a segunda e vamos trabalhar agora 8 pontos baixos, né? Então, a gente trabalhou 10 correntinhas, pulamos a primeira e vamos deixar a última sem concluir e vamos trabalhar 8 pontos baixos. Trabalhamos 8 pontos baixos, olha, deixamos a última. Eu faço uma correntinha, vou virar e vou laçar apenas uma argolinha, olha. A primeira eu faço um ponto baixo, a segunda eu faço um meio ponto e agora a gente trabalha 3 pontos altos, um em cada pontinho de base, olha, 1, 2 e 3, certo? Feito isso, eu vou no próximo e trabalho 2 pontos altos, 1, volto no mesmo pontinho, 2. Agora, eu vou no próximo e vou trabalhar, olha, um ponto alto, um ponto alto, volto no mesmo, um meio ponto, certo? Feito isso, eu vou na minha última argolinha e vou sobrepor 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Trabalho 2 correntinhas, viro e já venho do outro lado trabalhando sobre as argolinhas que a gente deixou. Trabalho 2 pontos baixos na mesma argolinha. Vou na próxima argolinha, trabalho um meio ponto e um ponto alto. Vou na próxima argolinha e trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto de base, olha. Agora, a gente vai trabalhar 3 pontos altos, um em cada pontinho, olha, 1, vou no próximo, 2, vou no próximo, 3, certo? Agora, eu trabalho novamente um meio ponto e um ponto baixo. Feito isso, vou trabalhar 10 correntinhas novamente, olha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pulo a primeira e vou trabalhar agora novamente 8 pontos baixos, deixando a última sem concluir. Trabalhei 8 pontos baixos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Faço uma correntinha e, novamente, nós vamos trabalhar sobre
esse cordão de correntinhas, laçando apenas uma argolinha, olha. Trabalho um ponto baixo. No próximo pontinho, eu trabalho um meio ponto, certo? E 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Você vê que a gente tá fazendo a mesma sequência de repetições que a gente fez na primeira pétala, olha. 2. Vou no próximo, 3. E agora, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha, 1, volto no mesmo, 2, certo? Vou no próximo e trabalho um ponto alto, um meio ponto. Vou no último e trabalho 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Feito isso, 2 correntinhas, venho e laço a que está ao lado, trabalhando 2 pontos baixos. Vou na próxima argolinha, um meio ponto e um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, certo? Você vê que a gente trabalha do lado da flor, da pétala de um jeito e do outro lado do mesmo jeito, certo? Agora, a gente trabalha 3 pontos altos, 1, 2, 3. Agora, eu trabalho um meio ponto e um ponto baixo. Feito isso, eu começo novamente 10 correntinhas, certo? Então, a gente vai fazer essa sequência de repetições, gente, por 6 vezes. Então, olha aqui, trabalhamos um cordão de pétalas, olha, de 6 pétalas, tá vendo? Trabalhei minha última aqui, olha, agora eu venho aqui, nessa correntinha que a gente deixou sem trabalhar sobre ela, olha, na primeira, vamos emendar com um ponto baixíssimo. Olha, emendamos, certo? Feito isso, gente, eu emendei aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui, olha, na minha pétala, olha, direto. Faço uma correntinha aqui, pulo 2 pontinhos, certo? Então, eu vou pular o ponto baixo, o meio ponto e venho no terceiro ponto, olha. Já laço com um ponto baixíssimo. Uma correntinha, vou no próximo, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Vou trabalhar essa sequência de repetições de um ponto baixíssimo, uma correntinha, para a gente chegar em cima das 2 correntinhas de base da ponta da pétala. Chegamos na pontinha da nossa pétala, olha, você trabalha um ponto baixo, 2 correntinhas e vem no mesmo espacinho de base com um ponto baixo. Vai continuar trabalhando, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Faltando 2 pontinhos, a gente para, porque a gente vai pular os 2 primeiro e os 2 últimos. Então, olha aqui, ó, pulamos 2 primeiros, a gente vem trabalhando um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Sobre as 2 correntinhas, trabalhamos um ponto baixo, 2 correntinhas, voltamos no mesmo espacinho, um ponto baixo. E continuamos do outro lado, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Faltando 2 pontinhos, a gente para, olha, porque pula os 2 primeiros e os 2 últimos. Aí, você vai direto, olha, sem espaço de correntinhas, para a próxima pétala, olha, e já laça o terceiro. E vai fazer a mesma sequência de repetições que você fez na primeira, você vai fazer nas outras, olha, pulando 2 e deixando 2 sem concluir. Chegou na pontinha, olha, você faz um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. Vai do outro lado fazendo a mesma coisa. Chegou aqui, olha, deixa 2, né? Você trabalha até o... Olha aqui, ó. Deixando 2 sem trabalhar, você pula 2 no começo, 2, aí você vai direto para a próxima, sem espaço de correntinhas. E assim a gente vai fazer todo o contorno, gente, com essa mesma sequência de repetições. Lembrando de pular 2 primeiro e os 2 últimos. Vai direto, olha, sem espaço de correntinha, pula os 2 primeiro e os 2 últimos, depois vai para outra. E assim fazendo todo o contorno. Trabalhamos, olha aqui, trabalhamos todo o contorno, certo? Chegamos agora na nossa última pétala, eu vim aqui, olha, no pontinho onde eu iniciei, eu vou laçar, olha aqui, sem espaço de correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo, certo? Então, olha aqui como ficou. Agora, gente,
eu fechei com ponto baixíssimo, eu vou trabalhar um cordão de 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas, certo? Agora, eu vou passar uma pérola nessa última argolinha que nós deixamos. Então, olha aqui, eu venho aqui, a pérola número 10, certo? Passei. Agora, aqui, gente, eu venho. Fecho essa argolinha para ficar presa a nossa pérola, pulo uma correntinha depois da pérola e laço a próxima. E vou trabalhar 2 pontos baixos dentro de cada correntinha de base. Olha, 1, 2, 1, 2. Vou fazer essa sequência de repetições, vou deixar 2 correntinhas sem concluir, certo? Então, olha aqui, ele vai enrolando, certo? Olha aqui. Então, agora, aqui nós temos 3 correntinhas, olha. 1, 2, 3. Aqui, olha, do jeitinho que tá aqui, você passa a agulha, olha, tá vendo? No pontinho aqui. Olha, leva a agulha aqui e aqui do outro lado. Passou aqui, olha, você vem nessa terceira correntinha aqui, olha, e vai juntar o botãozinho com essa terceira correntinha. Então, você vê que a gente passou de um lado, do outro, agora a gente vem aqui, ó, nessa terceira. E laça nossa linha e passa por dentro do botãozinho, fechando com um ponto baixíssimo. Fechou com ponto baixíssimo, você vai fazer uma correntinha e vamos cortar a pontinha. Corta, puxa. E essa pontinha aqui, a gente esconde ela entre os pontinhos, certo? Então, olha aqui como ficou, tá? Então, ficou 2 correntinhas sem trabalhar, olha. Agora, nós vamos trabalhar com a linha duna na cor branco. Então, você vê que, olha aqui, ó. Então, nós temos o botãozinho aqui. Agora, com a linha branca, nós vamos trabalhar os nossos botõezinhos branco, certo? E eu vou vir, laço. Olha. Então, eu vou vir aqui, olha. Nós vamos trabalhar, ó. Tá vendo? Onde você prendeu um pontinho do lado, um pontinho do outro. Você junta os dois, olha. Tá vendo? Juntou, você vai trabalhar um ponto baixo. Certo? Vai fazer uma correntinha. Vem aqui. Vai juntar as pétalas, olha. Um ponto baixo. Olha, uma correntinha. Vai na próxima, tá vendo onde tem o botãozinho aqui? Você passa por trás dele aqui, ó. Aqui, certo? Aqui, e deixa ele no meio aqui, ó. Certo? Pra frente, bem no meio da flor. E assim você vai fazer todo o contorno. Uma correntinha, junta as duas, um ponto baixo, uma correntinha, junta as duas, pra gente formar isso aqui, olha, certo? Então, vamos lá, um ponto baixo, uma correntinha, juntou duas, um ponto baixo, uma correntinha, juntou mais duas, um ponto baixo, uma correntinha, junta as outras duas. E assim a gente trabalha todo o contorno. A gente fez isso em todo o contorno, certo? Chegamos aqui agora, a gente trabalha uma correntinha, vem aqui, olha, no nosso primeiro ponto baixo inicial, olha, e fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo, você vai vir aqui, olha, tá vendo onde você trabalhou uma correntinha? Então, você vai vir direto sobre ela, vai laçar, vai fazer uma correntinha, vem e trabalha um ponto baixo. Olha, você vê que fica bem na retinha do meio da pétala. Trabalhou um ponto baixo, agora nós vamos trabalhar 10 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, certo?
Agora, a gente vem e vamos trabalhar com a pérola número 6, olha. Essa aqui é a número 10. Olha, passa aqui, puxa na pontinha, certo? Pula, fecha aqui a primeira, né? Pra ficar presa a nossa pérola. Pula a primeira correntinha e vamos trabalhar 2 pontinhos baixos em cada pontinho de base novamente, certo? Isso a gente vai fazer essa sequência de repetições e deixar a última pra gente prender o nosso botãozinho. Então, olha aqui, ele já enrolou, certo? Nós temos aqui a última correntinha. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no botãozinho primeiro, olha, você vai passar a agulha aqui em um dos pontinhos de um lado, certo? Olha, você passa aqui, vem nesse outro aqui o lado, olha, certo? Feito isso, agora você vem aqui, olha, na tua última correntinha, passa a agulha lá e fecha com um ponto baixíssimo, olha. Que aí o botãozinho já vai ficando prontinho, olha, não precisa costurar depois. Aí, você fez isso aqui, você vai voltar, olha, nesse mesmo espacinho aqui onde você iniciou o botãozinho e trabalha um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo aqui, você já vai na próxima pétala, olha, ponto baixo, então ficou, olha, aqui vai ficar, ó, um ponto baixo, um botãozinho, volta, um ponto baixo. Vem aqui na próxima, olha, em cima da correntinha, que a gente trabalha um ponto baixo e uma correntinha, então, sobre a correntinha. E trabalha um ponto baixo. Novamente, você vai trabalhar 10 correntinhas. Então, em cada espacinho desse aqui, entre uma pétala aqui, ó, bem no meio de cada pétala, você vai fazer um botãozinho. E esse botãozinho aqui vai ficando no meio, tá, gente? Então, você trabalha, olha, um ponto baixo, 10 correntinhas, põe uma pérola na ponta, se você quiser pôr a pérola, senão você pode deixar sem a pérola também. Pula o primeiro e trabalha 2 pontinhos em cada correntinha de base. Chegou no último, olha, você pega, passa a agulha de um lado para o outro, certo? Fechando o botãozinho para ele não ficar solto, com um ponto baixíssimo, certo? Na última correntinha, volta no mesmo espacinho, um ponto baixo. Vai no próximo, olha, um ponto baixo, aí você trabalha 10 correntinhas e vai trabalhar mais um botãozinho. Olha, pula a primeira, laça a segunda e trabalha 2 pontos baixos em cada pontinho de base. Então, olha aqui, o botãozinho vai enrolando, certo? Na penúltima correntinha, ó, você vê que a gente tem uma correntinha lá sem trabalhar. Aí, você vem, olha, aqui atrás, passa a agulha num pontinho do lado, olha, e vem aqui, olha, no pontinho do outro. Cruzando a agulha, gente, de um lado para o outro, atrás do botãozinho, olha. Tá vendo, olha? Feito isso, você vem e laça a sua última correntinha aqui, olha. Passa a agulha lá e fecha com um ponto baixíssimo, olha. Passando bem no meio do botão, certo? Ele ficou fechadinho. Você volta lá na base e trabalha mais um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo aqui, você vai direto, sem espaço de correntinhas, para o meinho da próxima pétala em cima da sua correntinha, e já trabalha um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar 6 botõezinhos com essa mesma sequência de repetições. Trabalhamos o nosso último botãozinho, você vem aqui, olha, no primeiro ponto baixo inicial, fecha com um ponto baixíssimo, certo? Faz uma correntinha e vamos cortar a pontinha. E essa pontinha a gente esconde ela no avesso, certo, gente? Aí, você puxa ela com a agulha pro avesso e a gente esconde ela lá atrás da nossa flor. E olha que linda que fica a nossa flor. Então, como eu falei, gente, nós vamos trabalhar 4 flores nessa mesma cor, certo? Com a linha duna.
E vamos trabalhar duas iguais a essa aqui no tom vermelho, mas com a linha Anne. Então, aqui eu usei Duna e aqui eu usei Anne, certo? Então, agora a gente vai trabalhar essa aqui, olha, que é a mesma coisa das outras aqui, só que a gente trabalha 4 pétalas. Então, olha aqui, com a linha Anne, a gente trabalha as 4 pétalas, vem aqui na nossa primeira correntinha, emenda com um ponto baixíssimo, é a mesma coisa, gente, olha, tá vendo? Aí, você faz uma correntinha, pula 2, vem no terceiro e vamos trabalhar a mesma coisa, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Então, o mesmo contorno que você fez aqui nas 6 pétalas, você vai trabalhar nas 4, certo? E aqui eu tô usando a linha Anne. Trabalhamos aqui o nosso contorno, olha, eu venho aqui no primeiro pontinho, vou fechar com um ponto baixíssimo, certo? Fechei aqui com um ponto baixíssimo, gente, eu vou trabalhar agora uma correntinha, olha. Fechei aqui com um ponto baixíssimo, certo? Olha. Agora, eu vou vir aqui, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, olha, juntar esse com esse, certo? Vou trabalhar um ponto baixo. Olha. Uma correntinha. Venho, aqui, olha, onde a gente trabalhou os 2 últimos pontinhos. Um ponto baixo. Certo? Uma correntinha. Venho, trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, certo? Um ponto baixo, juntando sempre as 2 pétalas. Deixa eu fazer aqui de novo, olha, vem aqui, aqui, certo? E trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, cheguei agora no meu primeiro ponto baixo inicial. Eu venho junto com um ponto baixíssimo. Então, olha aqui como ficou o meio da nossa pétala, certo? Olha, tá vendo? Ele fica fechadinho. Feito isso, gente, agora eu vou passar uma pérola na ponta da minha agulha. Pego essa pontinha aqui, né? Essa argolinha. Passo dentro da nossa pétala, fecho ela, olha, e venho nesse pontinho baixo que fica na reta de um lado para o outro, olha. E vou trabalhar ó, um ponto baixíssimo. Trabalhei um ponto baixíssimo, eu vou fazer agora uma correntinha. E vou cortar a pontinha pra gente esconder no avesso, olha. Então, aqui fica uma pérola como miolo. Você vê que nós trabalhamos um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha. Chegou aqui, a gente fechou com um ponto baixíssimo. Puxamos a argolinha, passamos a pérola por dentro dessa argolinha. A argolinha por dentro da pérola, aliás. Fechamos ela pra ela ficar presa. Veio aqui, ó, do outro lado e trabalhamos um ponto baixíssimo, uma correntinha, e agora a gente corta a pontinha. E puxa essa pontinha, certo? Puxou, agora a gente vai esconder essa pontinha no avesso entre os pontos. E está pronta, gente, as nossas flores e as nossas folhas, né? Agora, a gente vai decorar o nosso caminho de mesa. Agora, aqui, olha, gente, a gente vai começar com essa flor. Eu passo a cola quente aqui, venho aqui e posiciono, olha, uma pétala para cima, outra para baixo. Sempre aqui, olha, nessa posição aqui desse pontinho do meio, certo? Colo e seguro, certo? Feito isso, eu venho aqui, olha, com essa outra flor aqui ao lado, olha. Certo? Olha aqui, olha. Com uma pétala na direção, certo? Subindo. Aqui os botõezinhos, gente, eu vou colocar cola quente aqui dentro ou no fundinho aqui, olha. Venho e encaixo. Vou fazer isso com os 2 botõezinhos, olha. Certo?
Venho, pego o outro e vou fazer a mesma coisa. E vou deixar os dois. Aí eu pego, olha, passo cola quente aqui nessa folha, venho e encaixo ela aqui. Na outra, a mesma coisa. Eu ponho só um pouquinho, gente, para ir encaixando. Depois que eu ponho, que eu monto o meu trabalhinho, aí eu venho colando as outras partes que fica sem colar. Olha aqui, a mesma coisa. E assim fica as nossas folhas aqui. Feito isso, eu venho com essa flor vermelha. E vou colocar ela aqui, olha. Certo? E assim a gente vai montando. Aí eu venho com minha outra flor menor, certo? E vou colocar ela aqui ao lado, tá? Aí eu pego uma folha, ponho aqui, certo? A outra folha aqui, sempre passando um pouquinho de cola quente, olha. Aí depois que eu monto tudo, aí eu venho passando cola quente onde falta colar. Pego, olha, eu tenho 2 galinhos, certo? Eu tenho que pegar um que fica com a folhinha menor para dentro, as duas, olha, com as 2 folhas menor. Aí eu venho aqui, olha, na ponta da minha flor vermelha, olha, coloco um galinho aqui e outro galinho aqui, certo? Aí eu venho e coloco um botãozinho, olha, ponho direitinho, certo? Arrumo ele, olha. Agora, a gente vai colocar na outra flor vermelha. Aqui, a mesma coisa, certo? Eu venho, coloco uma folhinha. Aqui, olha. Sim. A outra aqui ao lado, certo? E meu botãozinho vermelho aqui no meio, olha. Certo? Sempre colocando um pouquinho de cola quente e posicionando. Depois que tá todo pronto o arranjo, olha, aí eu venho passando cola quente, tá vendo? Nas pontas, na onde falta colar. E olha que lindo que ficou o nosso trabalho. Olha que lindo que ele ficou, gente. Eu espero de coração, mas de coração mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Lembrando aí, gente, que a lista de materiais e o tamanho da peça, tudo vai estar na descrição do vídeo. Beijo e até a nossa próxima aula.